Olá, estamos aqui para mais uma aula da sequência de aulas que trata sobre compiladores. Nesta aula, nos deteremos a falar de geração de código. Aqui seguiremos o seguinte roteiro. Falaremos uma breve introdução sobre o processo de geração de código. Falaremos de máquina-alvo, blocos básicos e grafos de fluxo, e alocação e atribuição de registradores. A fase final do processo de compilação é a geração de código. Então, como você pode ver no esquema, a geração de código é a última etapa. Primeiramente, o programa-fonte é fornecido como entrada a um compilador. Os módulos de vanguarda, que são as análises sintática, léxicas e semântica, tratam o programa-fonte. O otimizador de código tenta tornar o programa mais eficiente. E, por último, é gerado o código do programa-alvo. Todas essas etapas fazem uso da tabela de símbolos e por isso ela faz parte desse esquema, como você pode observar aí. O código de saída de um compilador deve ser correto e de alta qualidade, significando que o mesmo deve tornar efetivo o uso dos recursos da máquina-alvo. Matematicamente, o problema de se gerar um código ótimo não pode ser solucionado. Temos que nos contentar com heurísticas que gerem um código apenas bom. A escolha dos métodos heurísticos é importante, na medida em que um algoritmo de geração de código bem projetado pode produzir um código que seja várias vezes mais rápido do que aquele que foi produzido por um algoritmo feito às pressas. Uma familiaridade com a máquina-alvo e seu conjunto de instruções é um pré-requisito para um projeto bom de gerador de código. Então, considere um computador-alvo. Uma máquina endereçável em nível de byte, no caso, o que utilize 4 bytes por palavra, vários registradores de propósito geral, possuem OP, que é um código de operação, origem e destino, que são campos vinculados a dados. E possui os seguintes códigos de operação: MOV, que significa a sigla copiar origem para destino, ADD, adicionar origem a destino, e SUB, subtrair origem do destino. Os campos origem e destinos não são largos o suficiente para abrigar endereços de memórias, e dessa forma, determinados padrões de bits nesse campo especificam que as palavras seguintes a uma instrução contêm operandos e ou endereços. A origem e o destino de instrução são especificados pela combinação de registradores e localizações de memória com os modos de endereçamento. Vamos ver a tabela. Os modos de endereçamento, juntamente com as suas formas na linguagem de montagem e custos associados, são como segue aí na tabela. Então, na tabela você pode ver na primeira coluna o modo. Na segunda coluna você pode ver forma. Uma localização de memória M ou um registrador R representam-se a si mesmos, quando usados como origem ou destino, como você pode observar aí na tabela. M na forma e o endereço é M. E R na coluna forma e endereço R, quando são usados como origem ou como destino. Por exemplo, a instrução mov R0M armazena o conteúdo do registrador R0 na localização de memória M. O deslocamento do endereço C a partir do valor no registrador R é escrito como C de R. E por conseguinte, temos mov 4R0, M, que armazena o valor conteúdo 4 mais conteúdo de R0 na localização de memória M.
Versões indiretas dos últimos dois modos de endereçamento são indicadas pelo prefixo asterisco, como você pode ver na tabela. Falaremos agora um pouco sobre os custos das instruções. Então, fazemos o custo de instrução ser 1 mais os custos associados aos modos de endereçamento da origem e do destino, como a gente viu indicado como custos adicionais na tabela para os modos de endereçamento anterior. Esse custo corresponde ao comprimento, em palavras, da instrução. Os modos de endereçamento envolvendo registradores têm custo zero, enquanto aqueles com uma localização de memória ou literal possuem custo 1, porque tais operandos precisam ser armazenados junto com a instrução. Vamos ver agora um exemplo, uma simulação de como calcular os custos. Então, nessas três operações, podemos ver que cada uma tem um custo associado. Então, o custo para realizar a operação como um todo seria a soma dos custos de cada uma das operações. Nesse caso aí, representa 5. Algumas dificuldades para se gerar código para esta máquina podem ser exageradas, considerando-se que deve ser produzido para um enunciado de 3 endereços, da forma A recebe B mais C, onde B e C são variáveis simples, residindo em localização de memória distintas. Um bloco básico é uma sequência de enunciados consecutivos, no qual o controle entra no início e deixa no fim, sem uma parada ou possibilidade de ramificação, exceto no final. Então, vejamos aqui abaixo um exemplo. Essa sequência de enunciados de 3 endereços forma um bloco básico. Veremos agora um algoritmo para o particionamento das instruções de 3 endereços em blocos básicos. Então, no algoritmo, como entrada, a gente tem a sequência de instruções de 3 endereços. A saída do algoritmo é uma lista de blocos básicos para essa sequência, na qual cada instrução é atribuída a exatamente um bloco básico. O método. Primeiro, determinamos as instruções no código intermediário que são líderes, ou seja, as primeiras instruções em um bloco básico. A instrução, logo após o fim do programa intermediário, não é incluída como um líder. Vamos ver agora quais são as etapas das regras para se encontrar os líderes. A primeira regra é que a primeira instrução de 3 endereços no código intermediário é um líder. Qualquer instrução que seja o destino de um desvio condicional é um líder. E qualquer instrução que siga imediatamente um desvio condicional ou incondicional é um líder. Vamos ver isso mais na prática. Então, aqui temos um código intermediário para definir uma matriz 10 por 10, como uma matriz de identidade. Então, podemos observar aí 17 passos, que é a representação do código intermediário para essa matriz. Ao lado, podemos ver o código-fonte referente ao mesmo código intermediário. Vejamos agora como se dá o processo de obtenção dos blocos básicos. Seguiremos o passo a passo do algoritmo para tentar desvendar como os blocos básicos são extraídos de um código intermediário completo. Primeiro, a instrução 1 é líder, de acordo com a regra 1. Para encontrar os líderes, precisamos primeiro encontrar os desvios. Nesse exemplo, existem 3 desvios, todos condicionais, nas instruções 9, 11 e 17. Você pode observar pela presença do goto. Pela regra 2, os destinos destes desvios são líderes. Eles são representados pelas instruções 3, 2
e 13. Depois, pela regra 3, cada instrução após um desvio é um líder. Essas instruções são a 10 e a 12. Observe que nenhuma instrução vem após o 17 nesse código, mas se houvessem mais instruções, a 18ª seria um líder também. Concluímos que os líderes são as instruções 1, 2, 3, 10, 12 e 13. O bloco básico de cada líder contém todas as instruções a partir de si mesmo até a instrução imediatamente antes do próximo líder. Assim, o bloco básico 1 é apenas 1. Para o líder 2, o bloco é apenas 2. O líder 3, contudo, tem um bloco básico consistindo nas instruções de 3 até 9. O bloco de instrução 10 é 10 e 11. O bloco de instrução 12 é apenas o 12. E o bloco de instrução 13 vai do 13 até o 17. Então, pode perceber que, utilizando as regras anteriores, conseguimos dividir esse código inteiro em blocos. Blocos que têm uma certa independência. Bom, agora falaremos um pouco sobre os grafos de fluxo. Uma vez que um programa em código intermediário é particionado em blocos, representamos o fluxo de controle entre eles por meio de um grafo de fluxo. Os nós do grafo de fluxo são os blocos básicos, como você pode ver aí no exemplo anterior. Existe uma aresta do bloco B para o bloco C se somente se for possível que o primeiro comando no bloco C venha imediatamente após o último comando no bloco B. Existem duas maneiras pelas quais esse tipo de aresta pode ser justificada. A primeira maneira é se existe um desvio condicional ou incondicional a partir do fim de B para o início do C. C vem imediatamente após B na ordem original dos comandos de 3 endereços e B não termina com desvio incondicional. Dizemos que B é um predecessor de C e C é sucessor de B. Frequentemente, incluímos no grafo de fluxo dois nós, chamado entrada, você pode perceber aqui, e saída, que não fazem parte das instruções intermediárias executáveis. Existe uma aresta de entrada para o primeiro nó executável do grafo de fluxo, ou seja, para o bloco básico que contém a primeira instrução do código intermediário, que é esta aresta aqui. Há uma aresta para a saída e a partir de qualquer bloco básico que contém uma instrução que poderia ser a última instrução executada no programa. Se a instrução final do programa não for um desvio incondicional, então o bloco contendo a instrução final do programa será um predecessor da saída, mas o mesmo acontecerá com qualquer bloco que tiver um desvio para o código que não faça parte do programa. Então, aqui a gente pode perceber o conjunto de blocos constituídos pelo exemplo anterior. Então, ele gera um grafo de fluxo. A entrada aponta para o bloco B1, como vocês estão vendo aqui, porque B1 contém a primeira instrução do programa. O único sucessor de B1 é B2, porque B1 não termina em um desvio condicional. E o líder de B2 vem imediatamente após o fim de B1. O bloco B3 tem dois sucessores. Um é ele mesmo, porque o líder de B3, a instrução 3, é o destino do desvio condicional no fim de B3, representando a instrução 9. O outro sucessor é B4, porque o controle pode seguir pelo desvio condicional no fim de B3 e em seguida entrar no líder B4. Somente B6 aponta para a saída do grafo de fluxo, pois a única maneira de chegar ao código que vem após o programa para o qual construímos o grafo de fluxo é via desvio condicional, que encerra B6. Como vocês podem ver aqui, a saída é a partir de B6. Então, essa é a maneira de representar
os blocos de comando através de grafos de fluxo. É uma maneira bem mais simples de se visualizar. Falaremos agora um pouco, alguns tópicos sobre a alocação e atribuição de registradores. Instruções envolvendo os operandos em registradores são bem mais rápidas do que aquelas envolvendo operandos na memória. Em máquinas modernas, as velocidades do processador frequentemente são uma ordem de grandeza ou mais rápidas do que as velocidades da memória. Portanto, a utilização eficiente de registradores tem importância vital na geração de um bom código. Uma abordagem para alocação e atribuição de registradores é atribuir valores específicos do programa objeto a certos registradores. Como assim? Poderíamos decidir atribuir endereços de base a um grupo de registradores, cálculos aritméticos a outro, o topo da pilha a um registrador fixo, e assim por diante. Essa abordagem tem a vantagem de simplificar o processo de um gerador de código. Mas a desvantagem é que, aplicada muito estritamente, ela usa registradores de modo ineficaz. Certos registradores podem ficar sem uso por grandes porções de códigos, enquanto cargas e armazenamentos desnecessários são gerados em outros registradores. Apesar disso, é razoável, na maioria dos ambientes de computação, reservar alguns registradores como registradores de base, apontadores de pilhas e outros desse tipo, permitindo que os outros registradores sejam usados por gerador de código como for preciso. Então, os registradores eles têm um papel muito importante no desempenho de um compilador. Então, é necessário que essa estratégia ela seja bem planejada para que o compilador ele possa obter o máximo de desempenho. Então, gente, a nossa aula termina aqui. Aqui são as referências que usamos. Obrigado pela atenção.